Salve, salve, garageiros! Na estreia da segunda temporada da Garagem do André, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e obra do rei Roberto Carlos. E para bater um papo com a gente, eu convidei o ator, diretor, produtor e professor de teatro, Vanderlei Dias. Você está na Garagem do André. Pô, falar de Roberto Carlos pra mim é sempre um grande prazer vir personalizado hoje. Aí, Isso aqui é a capa 70, de um... né? Anos 70, 70 é a capa do disco de 72, que é um disco muito bacana. Assim, André, meu pai sempre gostou muito do Roberto Carlos, né? Meu pai, ele pegou a época da Jovem Guarda, ele era criança nesse período, então na minha infância ele sempre ouvia bastante aqueles discos de vinil, né? Vitrola. E eu acredito que a partir daí eu tomei gosto. Apesar dos meus irmãos serem mais velhos que eu, eles ouviram muito mais do que eu, eles não curtem tanto. Eu acabei pegando gosto. Quando eu tinha mais ou menos meus 11 para 12 anos, foi quando eu percebi que eu gostava. Eu tava andando na rua assim, vi um CD do Roberto Carlos vendendo, aqueles pirata ainda, essas lojinhas de bairro, e aí eu fiquei com vontade de comprar. Foi a primeira vez que eu falei, poxa, eu querendo comprar Roberto Carlos, né? Era o lançamento daquele ano e tal. E a partir daí eu percebi que eu gostava e, curto muito até hoje, ouço todos os dias. E vem cá, e o que te chama mais atenção nele? Cara, eu costumo dizer que eu não sou fã só do artista, eu sou muito fã da pessoa do Roberto Carlos. Eu acho ele, como ser humano, uma pessoa muito boa, muito bacana. Você não vê polêmicas negativas sobre ele, sobre a carreira, o cara que destratou o fã, não tem essas coisas assim sobre ele, né? Se tem, é muito bem abafado. Sei. O que eu acredito que 60 anos de carreira, uma bomba já teria estourado. E agora falando do lado do artista, cara, as letras dele são poesias cantadas, né? Eu sou suspeito pra falar porque eu sou fã do cara, então pra mim tudo que ele faz é muito bom. Mas se você parar pra pensar, se você se distanciar, falar, não é o fã, deixa eu analisar só como arte. Eu acho que não tem uma pessoa que não vai achar belo o que ele faz. É poético, é bonito, toca, né? O início de carreira dele. Então, nessa época o Roberto Carlos ainda não tinha um estilo próprio, né? Ele estava tentando se lançar na carreira artística, isso no finalzinho dos anos 50, 58, 59. Então, ele estava atirando para todos os lados. Ele começou cantando samba canção, bossa nova, ele se inspirou muito no João Gilberto. Inclusive, ele foi muito apontado, muito criticado por copiar o João Gilberto, né? Mas ele ainda não tinha o estilo próprio dele. E aí, a partir da viradinha dos anos 50 para 60, na década de 60, quando, junto com o Erasmo Carlos, ele compôs lá Parei na Contramão, que foi a primeira composição deles, que aí ele percebeu que aí era o rock, o Iê, 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 né, baseado no Elvis, nos Beatles, trouxe rock pro Brasil. Na verdade, o Sérgio Murilo, que é um cantor anterior, e a Celi Campelo já estavam trazendo o rock, mas ainda não tinha explodido. Com o Roberto Carlos e depois com a Jovem Guarda foi quando, de fato, teve esse boom do rock, o famoso Iê, Iê, Iê. O Erasmo também participou daquele grupo com o Tim Maia, não? Sim, os Sputniks. Sim, era o Tim Maia, o Roberto Carlos, poxa, não me lembro, a Arlênio Trindade... Poxa, eu não lembro o nome dos outros integrantes. Tem o Jorge Benjor também, é desse período. Também? Teve dois grupos, aí é por isso que eu me confundo um pouco. Foram dois grupos que eles montaram, né, antes, que eram os Sputniks e os Snakes. E aí eu não lembro exatamente qual a formação de cada deles, mas é essa galera, essa turminha, exatamente. Quem estourou primeiro? O Erasmo, Roberto? O Roberto Carlos, ele estava tentando, né, como eu disse, atirando para todos os lados, cantando vários estilos musicais que eram tradicionais para a época. E aí, uma vez, isso eles mesmos contando, eles voltando numa festa, numa lotação, o Erasmo falou, Roberto, eu tenho uma música aqui que eu acho que você vai gostar. Era uma versão de uma música americana. Aí, bicho, qual música? Splish Splash. Aí ele mostrou pro Roberto Carlos essa versão, que não é necessariamente uma tradução, é só pegaram a melodia, o ritmo e colocaram a letra. Ele colocou a letra, no caso, o Erasmo. E Roberto Carlos gostou. E eles começaram a compor junto. Eles compuseram aí o Parei na Contramão, que é do mesmo disco, né? Foi quando o Roberto Carlos começou a aparecer, começou a fazer um sucesso. E eles viram que eles tinham essa afinidade para poder compor junto, o mesmo estilo, o mesmo pensamento.
E eles começaram a compor, logo em seguida, no ano seguinte veio mais alguns sucessos do Roberto Carlos, que é o Calhambeque, é Proibido Fumar, né? E a época da Jovem Guarda, quando ele entra com o Erasmo, com a Vanderleia, como é que era esse programa, assim? Como é que eles chegaram na Jovem Guarda? Na verdade, a Record, se não me falha a memória, a TV tinha sido proibida de transmitir os jogos de futebol, porque estava esvaziando os estádios. Olha só. Então, aí não tava tendo receita nos estádios, porque as pessoas preferiam assistir pela TV, né? E aí a Record precisava modificar a grade dos domingos à tarde. E eles pensaram num programa musical. E aí o Roberto Carlos, como já tinha estourado um pouquinho... Na verdade, eu acho que o Erasmo foi convidado antes do Roberto, se eu não me engano. E aí ele que sugeriu o nome do Roberto, da Vanderleia. E aí eles fizeram um piloto lá, deu certo, foi um sucesso tremendo. E aí ficou por 5 anos no ar. Assim, todos os domingos era uma coisa... E o engraçado é que Jovem Guarda era um programa de TV, mas se você parar pra pensar, se tornou um movimento. O movimento Jovem Guarda, né? Quando fala da Jovem Guarda, acho que é mais fácil falar do movimento do que do programa. Do programa, né? Em si, Hoje em dia. Porque, imagina, anos 60, então a TV tinha começado no país há 10 anos, né? Foi nos anos 50 e mesmo assim o acesso era extremamente restrito, pouca gente tinha. O estilo musical que tinha no país era um estilo totalmente arcaico, né? Comparado aos dias de hoje. Então apareceu um monte de jovens com roupas extravagantes, roupas coloridas, babadinho, chegando, homens né? cabeludos, mulheres usando mini saia, coisas que não eram comuns pra época, né? O Brasil, anel, um país super moralista, assim, né? Então, isso começou... A juventude começou a se ver naqueles jovens também, que eles eram jovens, né? Todos na casa dos seus 20 e poucos anos. Então, a juventude começou a delirar naquilo, falou, pô, é isso, eu quero isso, eu gosto disso. Bem louco então, isso. Cara, foi um boom, assim, musical, cultural, de moda, de tudo. Porque o Brasil estava vivendo a bossa nova, que era tudo certinho, sim. né? Bossa nova, samba canção, isso mesmo. E aí chega a Jovem Guarda e traz esse estilo musical, essas roupas, tudo, e os caras realmente explodiram, fizeram um puta sucesso. E aí todo mundo se aproveitou disso, no bom sentido, né? A moda, tinha a calça Calhambeque, os anéis, relógios Brucutu, que eram referências às músicas que eles tinham, né? E aí o jovem começou a ter... Porque esse tipo de roupa também não existia. Também, né? Eles começaram a aparecer na TV e falaram, pô, eu queria usar uma roupa dessa, mas onde compra? Não tinha, porque culturalmente era totalmente diferente. Então começaram essas marcas a fazerem as roupas parecidas com essas desses jovens, que uma parte da sociedade, principalmente os jovens, curtiram e aderiram, mas uma parte mais conservadora criticou também, né? E acho que nessa época também, que o Roberto escreveu uma música que até hoje tem tema de livre e tudo mais, que acho que ele era muito criticado por causa disso, né? Querem acabar comigo. Não foi uma... Na verdade, essa música, em 67, fins em 66, em 67, mais ou menos, o Roberto e o Erasmo tiveram uma discussão e eles ficaram sem se falar um tempo. Né? Isso é pouco divulgado. Parece que... Porque o Roberto Carlos ele era acusado de que o Erasmo fazia as letras e o Roberto só punha o nome. E, na verdade, isso nunca aconteceu. As letras são compostas realmente pelos dois. Né? E aí, parece que em nenhum dos programas de TV que o Erasmo foi dar uma entrevista, o apresentador falou alguma coisa nesse sentido e o Erasmo não desmentiu. Mas não foi por maldade também, né? Passou, acabou passando. Não desmentiu. E aí, então, meio que reforçou que ele compunha e o Roberto só cantava. O Roberto ficou muito chateado com ele e aí os dois acabaram discutindo. Isso, o programa Jovem Guarda bombando. Eles ficaram sem se falar quase um ano. Eles só no palco se falavam lá tal, mas fora nos bastidores nada. E foi quando o Roberto Carlos compôs algumas músicas sozinho. Essa música Querem Acabar Comigo retrata um pouco desse período. Que as pessoas queriam acabar com a carreira dele. Na revolta, né? Jovem. Juventude, o cara no auge do sucesso, se sentindo ameaçado. Então foi meio que uma cutucada, no Erasmo, na crítica. Também um desabafo. Um desabafo, exato. Tá mais pra um desabafo, realmente. Acho que esse trecho tem no filme do Erasmo, não tem? Tem. No filme Minha Fama de Mal, né? De 2019, se eu não me engano. É um filme recente até. Mostra esse período. Mostra que eles realmente ficaram sem se falar por um período ali e tal. Aí o Roberto
cantando a bronca dele sozinho, o Erasmo cantando a bronca dele sozinho, e eles voltaram a se conversar quando o Roberto Carlos fez o primeiro filme dele, que é o Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, que você fez, né, na último episódio da Garagem. Então, é o último episódio dessa primeira fase da Garagem. E aí o Roberto tava compondo a trilha sonora do filme, e aí ele empacou lá na letra de algumas músicas, e aí ele ligou pro Erasmo, falou, bicho, tô gravando um filme, preciso que você me ajude. Aí eles voltaram a se falar aí. E aí de lá pra cá nunca mais aconteceu. Mas é coisa de juventude mesmo, né? Essa discussão... Deve ter sido... Parece que é uma amizade muito forte. Sim, né? E muito sincera, né? Muito sincera, verdadeira, a gente sente isso. Dá pra sentir realmente. O comportamento deles já diz muito disso, né? Independente das palavras que eles usam, você vê como eles se tratam. Sim. É algo muito... Pô, a música que um fez pro outro lá, amigo, espetacular. Essa música também tem uma curiosidade bacana dessa música. Ah, Essa música é dos anos 70, né? Um pouquinho depois. Quer falar disso agora já? Vamos falar, depois a gente volta. Que o Roberto e o Erasmo, eles estavam compondo as músicas, né, pros discos deles, e eles estavam, nessa música especificamente, Amigo, eles só tinham feito a melodia. Eles ainda não tinham começado... Na verdade, eles até tinham começado a letra, mas que numa entrevista com o Roberto dele, ele falou que não lembrava mais qual era, mas que não tinha nada a ver com questão de amizade e tal. Eles tinham bem claro a melodia. E aí eles tinham abandonado a ideia, né? Abandonaram a música. Nada a ver com amigo, nada era só a melodia. Abandonaram, não vai sair nada aqui, deixa quieto, fizeram outras músicas. E aí um dia, no aniversário do Roberto Carlos, tava todo mundo lá na casa dele, o Erasmo tava lá, e aí o Roberto se emocionou com a presença do Erasmo lá, né? E depois que todo mundo foi embora, o Roberto pegou o violão e veio essa melodia, veio na cabeça dele e ele começou pelo refrão. Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo. Ele falou, poxa, essa música vai ser pro Erasmo. E fez a música, não contou nada pra ninguém. E aí gravou, fez o disco e tal. No dia do lançamento, antes do lançamento do disco, Roberto reuniu a família, reuniu o próprio Erasmo para eles ouvirem o disco, né? E ele falou pro Erasmo, bicho, aquela música lá, eu fiz uma letra dela, vê se você gosta, mas não falou nada do que era. Aí começou a introdução, o Erasmo contando, é emocionante de ver. Ele ouvindo, achou bacana. Quando começou a letra, o Erasmo percebeu que era uma homenagem para ele, ele desabou de chorar, daí o Roberto chorou também. Né? Aí você imagina, uma música... A surpresa é uma puta música, né? É uma prova de amor também, né? Essa música é show. Ele fez pouco filme, né? 3 filmes só. 3 filmes. Parece que eles tinham um contrato, um acordo, não era bem um contrato, um acordo lá, uma ideia, um plano, para fazer mais 3, seriam 6 filmes. Mas aí depois desses 3, por conta dos compromissos, aí era o auge da carreira do Roberto Carlos, acho que a agenda dele complicadíssima. Aí acabou, vamos fazer, foi indo, e aí eles passaram aí de 50 anos... E acabou que não rolou. E eu gosto pra caramba dos filmes dele. Eu gosto demais, eu gosto demais. Eu acho que ele mandou bem nos filmes. Eu acho, o Roberto, por não ser ator, né, principalmente no terceiro filme, que é o A 300 km por hora, que aí eu acho que ali o lado ator do Roberto Carlos aparece bem... E aí foi uma fase um pouco mais madura do Roberto Carlos, até como cantor, então a letra, né, a trilha sonora do filme também pega legal... É bem legal. E na Globo, quando que ele começa os especiais? Em 74. Aí ele já tinha saído da Jovem Guarda, né? Aí em 74 a Globo convidou ele para fazer um especial de Natal. Ele participou, foi um sucesso absoluto. Aí no final de audiência, né? No final desse especial já vamos fazer um contrato aí mais longo. Aí fizeram um contrato de alguns anos, aí foi renovando. E tá até hoje. E tá aí até hoje, mais de 40 anos. 74, vai fazer 50 anos agora em 2024, né? 2023, a 10ª... E assim, uma coisa que a gente sempre conversa aqui, parece que é repetitivo, pra quem não é fã, mas cada especial tem alguma coisa diferente. Sim, né? tem um diferencial. Ele tocando as mesmas músicas e tudo mais, ele sempre encontra um meio de mudar essa coisa, né? A gente que é fã, no meu caso, que acompanha bastante, a gente nota as diferenças, né? Pra quem não é fã, como você mesmo disse, não acompanha tanto, vê só o especial, né, na TV, acha que é sempre a mesma coisa. Não é, sempre tem um detalhe ou outro, às vezes um arranjo de uma música, né? E o grande diferencial são os convidados também, né? Agora, se a gente for comparar os especiais mais recentes, sei lá, de 10, 15 anos pra cá, com os mais antigos, aí as diferenças são mais nítidas. Por exemplo, teve eu não sei o ano que foi, que ele se veste de Chaplin. 81. 81? É muito legal esse especial. Tem vários estilo clipes, né? Tem inclusive um número que ele fez com a Maria Bethânia, nesse especial, cantando a música Amiga.
que aí não é amigo, é amiga, né? Que aí é um dueto, os dois cantando. Cara, que fica muito, parece que é num bar, assim, aí os dois desabafando, é muito legal. Aí tem vários outros clipes, assim, e foi uma homenagem ao Chaplin, realmente, esse especial, né? E também teve um especial que eu também me recordo bastante, assim, acho que quando ele estava casado com a Miriam Hills, que ele fez um clipe no especial, Sim. Meus Amores da Televisão. Meus Amores da Televisão. Era com a Miriam Hills que ele estava casado, não era? Eu acho que nessa época ele já estava casado com ela. É de 82, ele já estava casado com ela. É bem legal. É bem legal isso. Na verdade. Oeste, não é? Isso, Velho Oeste, o Erasmo participa também. Então. Na verdade, são dois clipes no mesmo ambiente. Primeiro o Roberto Carlos cantando Meus Amores da Televisão, num bar de Velho Oeste, realmente. E aí, logo em seguida, o Erasmo canta uma música dele, que é Mesmo Que Seja Eu, que eu gosto muito dessa música legal, também. Também no mesmo ambiente e tal, que é legal. muito legal, cara. É bem interessante. Pra você, qual é a música que representa o Roberto Carlos? Cara, é difícil. Mas uma música que não existe se não for na voz dele, sem dúvida alguma, é Detalhes. Detalhes. Né? Qualquer pessoa cantando Detalhes não te emociona. É ele. Essa música foi feita por ele, pra ele. Pra ele, né? E vem cá, tem alguma curiosidade de alguma música? Tem uma curiosidade, eu comentei com você esses dias também, que é do Sentado à Beira do Caminho. Essa sim. Cara, essas curiosidades que eu vou te contando são coisas que eu vejo o próprio Roberto e o Erasmo contando nas entrevistas que eu acompanho e tal. Que tinha um período da carreira deles que o trabalho, a composição era muito fértil, né? Eles, compunham muitas músicas. Era anos 70 e 80, né? 70, exato. O auge, foi o auge, exatamente. E aí essa música é dos anos 70, na verdade. Sentado à Beira do Caminho faz parte da discografia do Erasmo Carlos, ele gravou nos anos 70. Depois, no início dos anos 80, ele regravou, e aí com a participação do Roberto Carlos, com outro arranjo e tal, que ficou linda. Inclusive, quem não conhece, ouça essa música. Sentado à Beira do Caminho, é lindíssima. Essa música é show. É lindíssima. Essa música é show. E aí, naquela época, tanto o Roberto quanto o Erasmo chegavam tarde dos shows e tal, e ficavam a madrugada inteira compondo, né? E aí eles estavam trabalhando na letra eles tinham chegado tarde, estavam lá na casa do Roberto, quando ele morava no Morumbi, aqui em São Paulo. Eles compondo e estavam trabalhando nessa música. E era muito comum, um dos dois falou, bicho, eu vou tirar um cochilinho aqui de 10, 15 minutos, daqui 15 minutos você me acorda, porque eu não tô aguentando. Não, vai lá, eu vou tentando aqui e tal. Madrugada inteira, né? E dia após dia, né? Não era uma madrugada, era diário isso, né? Vindo dos compromissos, exatamente. E aí, eles tinham parado no refrão. Preciso acabar logo com isso, e não saía daí. E aí o Roberto falou, pô bicho, vou tirar aquele cochilinho, você me acorda daqui a pouquinho. Tá bom. Aí o Roberto dormiu, o Erasmo ficou tentando trabalhar na letra. Passou o tempinho, o Erasmo foi lá e acordou o Roberto Carlos. Bicho, acorda. Roberto acordou, olhou pro Erasmo, falou, preciso lembrar que eu existo. Ele sonhou com a letra. Que show. Sonhou com a letra, e aí o Erasmo virou pra ele e falou, pô bicho, dorme mais um pouco que a gente termina a música hoje. Acabou a música agora, né? E aí a música desandou. E aí foi o sucesso que foi. É muito curioso, os dois contando essa história, é muito engraçado. Acho que no especial de 1998, da Globo, eles contam essa história. E é super divertido de ver assim, cara. E são curiosidades que a gente nem imagina, né? E como essas, deve ter muitas outras que a gente não faz ideia. Mas teve um tempinho depois, mais recente, que o Roberto parou um pouquinho também de compor com o Erasmo, né? Principalmente depois do falecimento da Maria Rita. Da Maria Rita, né? As primeiras composições que o Roberto fez depois que a Maria Rita faleceu, ele fez questão de compor sozinho, porque eram músicas dedicadas a ela, né? Especialmente a ela, que era a esposa dele. E ele muito fragilizado, faz todo sentido que ele compusesse sozinho. E aí, depois disso... Mas aí, a gente já tá falando de quase 50 anos de carreira. Aí a frequência mesmo de composição não são as mesmas. Tem até algumas músicas que eles compuseram juntos depois desse período, mas um número muito menor do que era nos anos 70, 80. Até os anos 90 eles compunham bastante junto. Bastante, né? Mas eles ainda fazem. Com menos frequência, mas ainda fazem. Eles fazem. Esse disco, que logo que a Maria Rita faleceu, acho que foi um ano depois que a Maria Rita faleceu. Um pouco mais de um ano. Tem aquele acróstico, né? Não, na verdade esse é mais pra frente. O que ele fez logo que a Maria Rita faleceu, um ano depois, é o Amor Sem Limite. Que ela faleceu em 99. E aí, em 2000, no finalzinho de 2000, lançou esse disco.
2000 ou 2001. Eu acho que é 2001. Eu acho bem triste esses discos. E aí, dessa fase é bem triste. Bem melancólico. E aí, depois em 2004 ele lançou mais um disco também dedicado a ela. Na verdade, todos os discos que ele lançou depois da morte dela, durante uns 5, 6 anos, todos foram dedicados a ela, assim. Ele deixava isso bem claro. E aí tem esse que tem o acróstico, né? Que a letra é muito bonita, é uma poesia, né? Pra quem não sabe, acróstico é quando você escreve uma palavra na vertical, não é isso? E depois você faz a frase, né? Com a primeira letra de cada palavra, né? E aí a letra é Maria Rita, meu amor. Né? E aí ele faz a letra. E faz a letra. É muito bonito. Nas primeiras letras da coluna. Eu tive o prazer de ouvir essa música. O primeiro show que eu fui do Roberto Carlos foi em 2004, lá no Pacaembu. Você me disse que foi também, né? Nesse show. Eu fui. Foi o primeiro show que eu fui dele, e aí foi aí que eu conheci essa música, né? Que ele ainda não tinha lançado o disco ainda na época. Eu não sabia disso, eu confundia, eu achava que já tinha. Ou pode ser que eu esteja confundindo também, mas eu acho que pra mim foi uma surpresa. Se tinha lançado, eu não tinha comprado ainda. Na época eu era moleque, não tinha grana, essa coisa toda. E um disco legal que eu acho dessa fase, de 2000 pra cá, é a do acústico. O acústico MTV. O Roberto Carlos, ele relutou muito para fazer o acústico, né? O Roberto, ele é muito exigente com a carreira dele, com o trabalho dele, né? Muito criterioso. E o acústico MTV é sucesso no mundo inteiro, né? Em todos os países que tem MTV, tem os acústicos da MTV. Acústico. E a Maria Rita ele sempre foi convidado, e a Maria Rita sempre incentivava ele a fazer, e ele relutava. Falava, não, pô, não é muito meu estilo, não é muito minha cara, né? Porque a acústica é uma coisa mais intimista e tal. Os shows do Roberto Carlos são orquestrais, né? E tudo mais. E aí, quando ela faleceu, aí ele, por ser uma vontade dela, para homenagear ela, ele aceitou fazer o acústico. E aí ele fez, foi em 2001, 2002 também, mais ou menos, aí nesse período. Eu gosto bastante. Eu gosto desse disco também. Eu gosto desse disco. Aí aquele embrulho com a exatamente. Globo, né, que não deixou passar. Então quase que o disco não saiu, mas aí, porque a Globo quis, né, na verdade o DVD quase que não saiu. E aí o disco sim. Mas aí o acordo era com a gravadora, tal, o próprio Roberto interveio, beleza, saiu o DVD. E geralmente não, todos os acústicos que a MTV faz, ela transmitia. Sim. O Roberto Carlos foi o único que não teve jeito. Né? Porque aí sim, de fato, era com a Rede Globo. Eu lembro que na época eles fizeram um clipe. Isso. Absurdos, não é? Fizeram alguns clipes. Fizeram alguns. Eu lembro desse primeiro. Que era um rapaz andando na rua. E tocando a música do acústico. Era o áudio do acústico. Exatamente. Fizeram outros também. Fizeram com mais umas 2 ou 3 músicas. Inclusive o Roberto Carlos deu uma entrevista bacaníssima pra MTV nesse período, que também nunca foi ao ar. Hoje você acha na internet, depois vazou e tal, mas nunca foi ao ar. Uma entrevista que a Rede Globo também deu uma podada. Que eu acho que é ruim. A Rede Globo, eu acho que ela foi muito importante para a carreira do Roberto Carlos em vários sentidos, mas também em outras questões ela prejudicou um pouco. Eu acho que é uma faca de 2 gumes, a Rede Globo pro Roberto Carlos. Então, isso a gente conversa de vez em quando, né, sobre esse poder que de repente ele pode ter, sobre os especiais, que ele podia tentar modificar alguma coisa nos especiais atuais, né? Eu acho que chegou um momento que pro Roberto Carlos está muito cômodo a Rede Globo. O Roberto Carlos ele não é contratado para ser funcionário, propriamente dito. Ele é contratado para ser contrato de exclusividade, ou seja, te contrato para você não ir em outra rede de TV, em outro canal. É para isso que ele é contratado. E aí o único compromisso dele é um show no final do ano, que show ele já faz o ano inteiro mesmo, então pega um desses e é filmado, coloca uns convidados, para ele se tornou cômodo. O que é uma pena, pra gente que é fã. Mas, por outro lado, eu entendo também que não é só cômodo por preguiça e tal. O cara tem 80 anos, né? O cara já não tem mais aquele pique de fazer as coisas e tal. E do ponto de vista da carreira também, se você for pegar os primeiros especiais, como a gente já disse aqui, é totalmente diferente dos de hoje. Então, tudo que ele tinha que provar do que é bom de fazer, ele já fez. Chega um momento que eu acho que é exaustivo, né? Fazer TV, você sabe que é uma coisa cansativa. Cansativo. Principalmente as externas, ele gravava muita coisa externa. Então, às vezes uma coisa de 3 minutos que vai ao ar, é um dia inteiro para gravar. Então você imagina várias externas, isso devia consumir muito tempo dele. Então o show já é uma coisa que ele já tá acostumado a fazer. Tipo, é só filmar. O show ele ia ter que fazer de qualquer jeito, é só filmar aqui e beleza. Voltando agora pro passado. Vamos lá.
Você tem o primeiro disco dele? Não tenho, que é o Louco por Você. É. Não tenho, cara. Esse disco é Você já raríssimo. ouviu, você já- Já ouvi, não, eu tenho ele digital, né? Hoje, graças a Deus, com a internet, tem um grupo de fãs muito bacana no Brasil, que eles se intitulam Clube do Rei. Eles tinham um site chamado Clube do Rei. E faz parte desse grupo, né? Esse site não existe mais, infelizmente, que era Portal Clube do Rei. Um cara chamado João Francisco, que ele é da Bahia, se eu não me engano, e ele tem um conhecimento enorme, assim. Ele tem uma página no Facebook, para quem quiser conhecer, chama Discografia Mundial Roberto Carlos. Tem muita coisa legal lá, André, de curiosidades, legal. fotos, áudios, participações em TV estrangeira. Cara, é incrível. E aí tem vários outros caras. Tem um cara chamado Fabiano Cavalcante, que é do Ceará. Tem o Adriano Tales, que é de Petrolina, que ele tem também um centro cultural chamado Centro Cultural Emoções, que ele também tem, ele tem discos raríssimos lá, lançados em outros países. E esse disco, O Louco por Você, é um disco raríssimo, saiu acho que 500 cópias, se eu não me engano, mas se tem notícias de menos de 10 cópias, assim, que existe hoje. As pouquíssimas pessoas que tem ele não vende, quando vende esses sites de leilão, assim, tipo o Mercado Livre da vida, é 6 mil, 5 mil. Mas aí, como eu tava dizendo, com a internet, o pessoal conseguiu digitalizar esse disco, e hoje ele tem uma qualidade, assim, excelente. Eu tenho ele digital, consegui desse João Francisco, qual eu venho agradecer aqui. É um cara que ele, sempre que ele posta alguma coisa, uma curiosidade, uma música que eu não tenho, eu chamo ele, pô, cara, que legal, teria como me passar? E ele gentilmente sempre me passa. Show. Porque tem uma coisa, André, alguns fãs, eu vou dizer do Roberto Carlos, mas talvez isso de outros artistas também. Alguns fãs têm algumas coisas e ele não quer dividir aquilo. Às vezes quando é uma coisa física, realmente não dá, né? Pô, só tenho esse microfone, não tem como eu dividir com você. Mas quando é uma coisa que dá pra ter cópias, as pessoas seguram, eu acho que é uma grande besteira. As coisas que eu tenho, do Roberto Carlos, raras, e que outros fãs que me conhecem acabam não tendo, eu passo porque você está ajudando a divulgar. Você está ajudando a divulgar. Tá botando pra frente, né? E esse João Francisco, né, que é JF, conhecido como JF, ele sempre disponibilizou as coisas que eu pedi para ele. Legal, poxa, cara, legal, eu sou muito grato a ele. parabéns. Ele é Eu acho muito que legal. É bem interessante você divulgar, porque você tá expandindo esse universo. Pois é. Né? E esse é o único disco que eu não tenho na mídia física, o original mesmo, de fato, né? E o Roberto não quer lançar. Roberto renega esse disco. Ele sempre disse que era por conta da qualidade e tal, mas a gente sabe que na verdade, até porque com as tecnologias de hoje, o disco que eu tenho lá, que é a cópia, cara, é incrível a qualidade. Aliás, tem discos lançados pela Sony, discos oficiais, CDs comuns assim, que eles remasterizaram e tem uma qualidade muito superior do que esses lançados oficialmente, né? Esses caras que eu disse do Clube do Rei. E esse é um exemplo, o Louco por Você. E você acha que é por quê essa relutância em relançar esse CD, esse disco? É um disco que, aí é uma opinião minha, né? Nunca vi o Roberto Carlos falando sobre esse disco, na verdade. Mas uma opinião minha, eu acredito que por ser o início da carreira dele, ali ele tem vários estilos de música, ele não tem ali atirou num ponto, falou, não, vou cantar esse estilo. Ele foi tentando, acho que não agrada ele nesse sentido, assim, talvez um pouco de vergonha, perto do que ele fez depois, mas o que eu acho uma grande besteira também, cara, é a história dele. Todo mundo tem um começo, né? É a história dele, eu acho que... E não só esse disco, quanto os compactos, né? Tem alguns compactos que ele lançou também anterior ao Split Splash, que foi o ponto de partida assim pro sucesso. Que ele também renega. Eu tenho todos esses também, assim, né? Essas músicas. Eu acho que o Roberto, ele é o Roberto Carlos justamente por causa da qualidade que ele impõe. Então, ele é muito criterioso, cara. O Roberto Carlos, ele é muito detalhista, ele gosta de fazer as coisas com uma perfeição, que às vezes, isso eu já vi ele dizendo, que geralmente quando ele entrega um disco pra gravadora, ele entrega porque tem que entregar, porque o contrato obriga. Ele tem prazo e tal, porque pra ele não tá bom ainda. Eu já ouvi ele falando isso. Pra ele não tá bom. Ele falou que pra mim nunca tá pronto. Um disco. E aí depois ele lança um disco, ele demora alguns anos pra ele ouvir o disco. Aí quando ele ouve, ele fala, poxa, podia ter feito melhor. O cara, ele é bem criterioso, assim. Criterioso, mas eu acho que isso tem um pouco a ver com o toque. Eu acho que tem a ver com o toque.
Pra quem não Pode sabe, ser, o pode Roberto ser. Carlos ele sofre de TOC, né? Que é transtorno obsessivo compulsivo. Durante muito tempo ele foi conhecido por ser o rei das manias. O Roberto Carlos tem muitas manias. E ele mesmo achava que era manias. Mas aí descobriu-se com o tempo que, na verdade, as manias dele não passam de um transtorno, né? O que é terrível, não só pra ele, terrível, quanto para as né? pessoas Isso é que uma convivem coisa- com ele. Ele mesmo diz isso, falou, o meu toque é terrível não só pra mim, é terrível para as pessoas que convivem comigo. Não, imagina. Porque eles têm que fazer toda uma coisa pra atender aquilo que às vezes nem precisava, mas eles acham que eu vou ficar bravo se não acontecer, e não é. E aí eu vejo a movimentação deles, ele já passou, tem uma curiosidade, se você me permite aqui, Não, vai lá. na época, quando ele não sabia ainda que era toque, né, que ele gravava nos Estados Unidos antes. Hoje ele tem um estúdio dele, lá na Urca, perto do apartamento dele, e grava tudo aqui, remasteriza aqui, faz tudo aqui. Mas ele gravava nos Estados Unidos, então quando ele ia pra lá ele ficava um mês, 2, né, ficava muito tempo lá e já fazia shows também às vezes, né, e aí e ele sempre foi muito religioso, né, muito católico, bem praticante, e tinha uma igrejinha lá perto do estúdio, perto do hotel que ele ficava, que eu não me lembro a cidade, que ele ia na missa. E aí teve um dia que o último domingo que ele ia ficar lá, ele foi na missa. Como era o último domingo, acabou a missa, ele ficou um pouco mais dentro da igreja pra orar, pra rezar. E todo mundo saiu. E o Roberto Carlos, ele tem uma coisa que ele só sai pela porta que ele entrou. Coisas do toque. Só sai pela mesma porta que ele entrou. Só que nesse período que ele ficou rezando, um funcionário da igreja foi lá e fechou a porta principal. E ficou uma portinha pequenininha. Daí ele tentou sair, foi lá, falou com o rapaz, no inglês dele. Ele mesmo disse que é um inglês de Cais do Porto, um inglês muito mal. Falou, pô, queria sair e tal. Falei, você sai, tem uma portinha ali. Falei, não, mas é que você não tá entendendo. Eu tenho algumas manias e eu só saio pela mesma porta que eu entrei. Aí o cara olhou pra ele e falou, mano, igreja não é lugar de ter mania. Se você tem mania, você vai sair por ali. Não, bicho, mas eu tenho que sair por essa porta. Aí começaram a discutir, os dois começaram a ficar nervosos, exaltados. Falou, não, bicho, abre essa porta agora que eu vou sair por aqui. Não, você não vai sair por aqui, você vai sair pela porta de lá. Com muito custo, o Roberto Carlos saiu pela porta lateral. E ficou contrariado. Chegou no hotel, ele cancelou a volta dele pro Brasil. Ficou mais uma semana na igreja. Aliás, na cidade. No domingo seguinte, ele voltou pra igreja, entrou pela porta lateral e saiu pela principal. Olha só, cara. Pra ele poder vir embora. Você acredita nisso, cara? Cara, Então você imagina o transtorno que isso não causou nele. Não, uma lógico. semana de compromissos e tal. Então você fala, é frescura. Garanto que não... Não é. Uma A gente frescura, hoje sabe né? que não é frescura essas coisas. O toque é uma coisa muito séria. E muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas que ele tem, assim, de toque. Que ele tá melhorando. Muitas canções. As canções que ele muda. Ele né, mudou a letra de algumas canções. Coisa, porque, palavra. exatamente, ele não canta mais o amor mal sucedido. Por exemplo, na música Além do Horizonte, que a letra original diz, se você não vem comigo, tudo isso vai ficar. Ele mudou pra porque você vem comigo. Ele não usa mais palavras negativas. Quer dizer, ele tá mudando isso também. Porque ele tá fazendo tratamento pro toque, desde que ele descobriu, ele começou a fazer um tratamento e mudou muitas coisas. Mas assim, pra gente que é acostumado com a letra original, a gente estranha um pouco, né? Então, a gente estranha muito. Por exemplo, a música Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, que foi a que estourou o Roberto Carlos de fato, Jovem Guarda e tal, ele ficou mais de 30 anos, quase 40 anos sem cantar essa música. Porque a palavra inferno e tal. Até que depois de muito custo, mais de 10 anos de tratamento, no especial de 2016 ele cantou essa música. Uma coisa que eu não percebi, eu não sei se o Erasmo faz isso. Por exemplo, não é preciso saber viver, se ele muda a palavra também. Não Ele muda. Não, o Erasmo não muda. O Erasmo não muda. Às vezes, as músicas que o Roberto Carlos mudou letra de muitas músicas. E às vezes ele e o Erasmo cantavam junto essas músicas. O Erasmo cantava na original. E aí o Roberto cantava... Tem uma entrevista que o Roberto Carlos deu pro Jô. E o Roberto Carlos, ele é muito divertido, né? A gente vê pouco ele na TV, por conta dessa restrição que a Rede Globo coloca. Mas o Roberto Carlos, todo mundo diz que ele é muito divertido, ele gosta de piada, ele gosta de contar coisas engraçadas. E as poucas entrevistas que ele dá, você percebe um pouco disso. Tem uma entrevista que ele deu pro Jô, que é super divertida, a entrevista inteira. Que ele contando um pouco do toque, né? Que aí, uma vez ele conversando com um amigo, e aí um amigo falou uma palavra que o Roberto Carlos não gostava, aí o Roberto Carlos virava pro lado e cuspia 3 vezes. Né? E conversando, daqui a pouco o cara falou de novo a mesma palavra, o Roberto cuspiu. E de novo, até chegou uma hora que o Roberto falou, bicho, daqui a pouco eu vou desidratar. Você para de falar essa palavra aí, pelo amor de Deus, porque eu vou desidratar.
Mas você vê o transtorno que causa no entorno, Mas né? assim, uma coisa legal é que o próprio Roberto já fala do toque Não, abertamente. totalmente, Isso totalmente. É uma coisa legal. Uma coisa muito legal que eu achei é que quando quem apresentou pra ele que os primeiros indícios que ele tinha toque foi o filho dele, o Dudu Braga, né? Ele tava lendo um artigo uma vez de uma atriz, eu acho que da Luciana Vendramini, que ela sofria de toque e tal, e aí começou a falar os sintomas, o Dudu falou, poxa, meu pai tem essas coisas, e falou, pai, vê isso aqui, mandou pro Roberto, e aí o Roberto viu, ao invés dele relutar, falar, que não tenho isso não, tal, ele falou, pô, faz sentido, e foi atrás do tratamento, o que isso é muito bacana, porque acho que a princípio as pessoas, dá uma né, dá uma... Fala, não, eu não sou louco, não tenho isso não, isso é loucura, isso é transtorno, não tem transtorno. Não, ele mesmo reconheceu logo de cara, foi atrás de tratamento e aí viu que realmente era. Meu, tá aí faz até hoje, faz uns 20 anos que ele faz tratamento, mais ou menos. Legal. Mas já melhorou muita coisa. Nossa, Roberto Carlos finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000 pra cá, é outro Roberto Carlos. Pô, que legal. Legal também essa nossa conversa, esse nosso primeiro episódio aqui, essa nova fase da garagem. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Vanderlei, gostou? Pô, gostei pra caramba. Eu comecei a me empolgar aqui. Eu acho que eu falei mais do que eu deveria. É legal, é isso mesmo que a gente quer. Pô, André, eu só quero te agradecer mesmo. Na verdade, te parabenizar pelo seu canal. Eu acompanho desde o começo, você sabe disso, né? Sim. Eu gosto muito do trabalho que você faz. E aí, quando você fez o último lá, falando do filme, do Ritmo de Aventura, eu falei, pô... eu sei porque que eu gosto então, o cara tem, né? E você ter me convidado pra esse bate-papo, cara, pra mim foi um prazer enorme, obrigado de coração mesmo. Legal, Falar de Roberto Carlos pra mim é uma coisa, assim, legal. prazerosíssima. Legal. E vamos ver se a gente faz uma segunda parte do Roberto, trazer mais novidades. Tem mais curiosidades aí pra falar. Eu acredito que tem, pô. Quantos anos 60 anos de carreira. 60 anos de carreira. Tem muita coisa aí pra... Pois é. Saiu um novo livro, a biografia que ele pois é, tem de lançar. Então, tem as biografias que já lançaram sobre ele, que aí são as partes polêmicas um pouco do Roberto Carlos, que vale a pena a gente falar também, né? Legal, a gente pode fazer um proibidão do Roberto. Um proibidão, nossa. A gente fazer um proibidão do Roberto. Mas legal mesmo você ter vindo, você ter aceitado o convite. Pô, pra mim é um prazer. Obrigado, cara, de verdade. Que bom que você aceitou. Que bom mesmo. Eu agradeço, obrigado. Estou à disposição aí, quando precisar conversar, falar de Roberto Carlos, pode me chamar. Legal. Então é isso, pessoal, garageiros. Até a próxima. Muito obrigado por você ter participado, ter assistido até o final aqui. Continuem participando, mandem sugestões. Falou, pessoal.